Idosa com problemas de memória foi abandonada pelos filhos no metrô. Enquanto caminhava, lembrou algo terrível. Antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo. Todo dia temos histórias emocionantes como essa. Luzia, já de idade avançada, caminhava lentamente até a estação de trem, como se cada passo a lembrasse da passagem do tempo. Seu filho, Lucas, ao seu lado, parecia apressado, mas não era só o tempo que o incomodava. Ele já havia tomado sua decisão. Luzia, sem entender o que estava acontecendo, segurava a pequena mala, sem entender a gravidade do momento. É doloroso perceber como aqueles que deveriam nos proteger podem, às vezes, ser os primeiros a nos abandonar. E ali, na multidão, ela sentiu-se solitária, prestes a ser levada para o céu. Lucas parou bruscamente, olhou para Luzia e, sem cerimônias, despediu-se dela. Suas palavras, frias como o vento da manhã, cortaram a alma da idosa. Ele não tinha mais condições de cuidar dela, justificou, como se Luzia fosse apenas um peso que ele não estava disposto a carregar. Ela o observava, sem reação, enquanto ele se afastava com pressa, talvez fugindo da culpa que sabia que o seguiria por muito tempo. Era nesse tipo de despedida que as memórias começavam a aparecer, como se o próprio cérebro estivesse tentando protegê-la da dor. Sozinha, Luzia olhou ao redor. A estação de trem, com um silêncio absurdo e o som das rodas sobre os trilhos, agora era seu único ponto de referência. Agarrada à mala como se fosse seu único elo com o mundo, ela sentiu o desamparo tomar conta. Não sabia para onde ir, tampouco o que fazer. Sua mente, por vezes, começava a ser inundada por flashes. Memórias embaralhadas, pensamentos que iam e vinham, deixando-a ainda mais confusa. Mas, talvez, ali no meio de todo aquele caos, estivesse o início de algo que ela ainda não compreendia. Lucas, ao caminhar rapidamente para longe da estação, evitava olhar para trás. Ele sabia que, se o fizesse, talvez não conseguisse continuar. O frio em suas palavras, quando se despediu de Luzia, refletia mais a sua própria fraqueza do que uma verdadeira decisão. Eu não posso mais cuidar de você, ele disse, como se estivesse apenas transferindo a responsabilidade para o destino. Era a forma mais cruel de amor, uma despedida sem afeto, sem compreensão do que ela realmente significava. Enquanto Luzia observava Lucas sumir na multidão, um vazio imenso começou a preencher o espaço que antes era ocupado por uma esperança silenciosa. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma confusão que a impedia de entender completamente o que estava acontecendo. Era como se, por um instante, sua mente tentasse proteger seu coração da dor que viria. O trem passou velozmente ao seu lado, mas ela mal percebeu. Estava paralisada, não pelo tempo ou pelo lugar, mas pela sensação de ter sido deixada para trás, como um objeto esquecido. No meio da estação, cercada por pessoas que corriam em todas as direções, Luzia parecia ser a única sem rumo. Ela segurava sua mala com força, como se estivesse esperando que, a qualquer momento, Lucas voltasse para buscá-la. Mas no fundo, já sabia que ele não voltaria. Aquele adeus rápido e frio foi a confirmação de algo que seu coração temia há tempos. E ali, entre os ecos dos passos e o som dos trens partindo, ela se perguntava como seguiria adiante, sozinha, sem nem ao menos lembrar por que havia sido abandonada. Luzia sentiu o peso da solidão enquanto a confusão em sua mente aumentava. Ela olhou ao redor, buscando um ponto de apoio, mas tudo o que via eram rostos desconhecidos e apressados. Não havia familiaridade ali, nenhuma mão amiga que a guiasse. A estação de trem, normalmente um local de encontros e despedidas, agora parecia uma terra estranha, onde ela não sabia mais qual direção seguir. A única coisa que tinha era sua mala, apertada em seus braços como se fosse o último fio que a ligava à sua própria história. Sem rumo, Luzia começou a caminhar lentamente. Cada passo parecia uma tentativa de recuperar o controle, mas a cada movimento, sua mente se afastava mais da realidade. Em meio a esse caos mental, flashes de memória surgiam, como pedaços soltos de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. Imagens de sua juventude, de momentos com Lucas, se misturavam com a confusão atual. E ela não sabia distinguir o que era real e o que era uma ilusão criada por sua mente cansada.
A mala em suas mãos tornava-se seu único ponto de segurança. Era como se tudo o que restava de sua vida estivesse ali dentro, e ela se agarrava a isso desesperadamente. Mas, ao mesmo tempo, o desespero crescia, pois ela não sabia o que fazer a seguir. Sem qualquer lembrança clara de onde estava ou para onde deveria ir, Luzia se sentia à deriva. Cada rosto ao seu redor parecia alheio ao seu sofrimento, e isso a fazia questionar se algum dia voltaria a encontrar seu caminho. Ali, parada na plataforma, ela estava perdida, não apenas fisicamente, mas dentro de si mesma. Conforme Luzia permanecia ali, presa àquele momento de incerteza, sua mente começava a apresentar fragmentos do passado. Eram flashes rápidos, quase como fotografias antigas que surgiam na sua mente. Ela via rostos, lugares e acontecimentos, mas nada fazia sentido completo. Cada memória parecia desconectada, como se seu cérebro estivesse tentando lhe contar uma história, mas sem a sequência correta. Era angustiante. Ela queria entender o que essas imagens significavam, mas era como tentar segurar areia com as mãos. Em um desses momentos, Luzia lembrou-se de uma festa familiar, um aniversário. O som de risadas, o rosto sorridente de uma criança, seria Lucas? A memória era nebulosa, mas o sentimento era claro. Havia uma dor por trás dessas lembranças, algo que ela não conseguia nomear. Era como se sua mente estivesse bloqueando partes importantes, deixando-a apenas com fragmentos que a faziam sentir saudades de algo que ela nem sabia ao certo o que era. Isso a deixava ainda mais vulnerável, perdida dentro de seu próprio passado. Os flashes continuaram a vir, sem aviso, interrompendo seu pensamento. Às vezes, eram momentos de ternura e outras, de dor. Luzia tentava, sem sucesso, capturar essas memórias e organizá-las de alguma forma, mas elas escapavam antes que ela pudesse compreendê-las totalmente. A frustração começava a se instalar. Ela queria tanto entender, se agarrar a algo concreto que lhe desse um caminho, uma direção. Mas, enquanto as memórias continuavam a aparecer e desaparecer, o vazio dentro dela só crescia. Ela precisava de respostas, mas, por ora, só tinha perguntas. Felipe, o funcionário da estação, observava Luzia de longe. Ele notou algo incomum em sua postura, a forma como ela se segurava a mala, a expressão vazia, os movimentos lentos e hesitantes. Ele já tinha visto muitas pessoas passando pela estação, cada uma com suas histórias, mas algo em Luzia o fez parar e observar por mais tempo. Ele se aproximou com cuidado, sem querer assustá-la. A experiência lhe ensinou que, muitas vezes, as pessoas não sabem como pedir ajuda, mesmo quando precisam desesperadamente de alguém que se importe. Ao chegar perto, Felipe percebeu o estado frágil em que Luzia se encontrava. Seus olhos, confusos e perdidos, revelavam mais do que ela conseguia expressar em palavras. Ele, então, ofereceu ajuda, perguntando gentilmente se ela precisava de algo. Luzia olhou para ele, ainda segurando sua mala com força, sem saber se podia confiar naquele estranho. Mas, no fundo, ela sabia que não tinha muitas opções. O mundo ao seu redor parecia desfocado, e Felipe era o único ponto de clareza em meio àquela confusão. Felipe fez de tudo para ajudá-la, percebendo que algo estava muito errado. Ele sabia que não podia simplesmente deixá-la ali, à mercê de sua própria sorte. Sua preocupação foi crescendo à medida que a conversa avançava, ou melhor, à medida que Luzia tentava, com dificuldade, formar frases completas. Ela não lembrava de onde veio, não sabia para onde ir. Tudo o que podia dizer com certeza era que estava sozinha. Felipe, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, sentiu que precisava fazer algo mais do que simplesmente deixá-la na plataforma. Ele decidiu que não a deixaria até garantir que estivesse segura. Enquanto Felipe tentava entender melhor a situação, Luzia começou a abrir-se aos poucos. Em sua voz, havia uma mistura de fragilidade e desespero, como se as palavras fossem difíceis de organizar em sua mente. Ela contou a Felipe que tinha sido deixada ali por seu filho, Lucas, mas o que realmente a afligia era a falha constante de sua memória. À medida que falava, parecia lutar contra sua própria mente, tentando resgatar detalhes que se perdiam no vazio.
A vulnerabilidade de Luzia era palpável, e Felipe percebeu que ela estava, mais do que nunca, precisando de alguém que a guiasse. Em determinado momento ela disse: "Minha memória está falhando", como se ela mesma não quisesse admitir a realidade que a assolava. Para Luzia, admitir isso era como reconhecer que estava à deriva, sem o controle de sua própria vida. Felipe, com um olhar compreensivo, escutava atentamente, sabendo que aquele momento era crucial. Ele a incentivou a continuar falando, para ver se conseguia juntar mais peças do quebra-cabeça que era sua situação. A cada frase, ficava mais claro que sua vulnerabilidade não era apenas física, mas também emocional. Felipe percebeu que não se tratava apenas de um caso de abandono. Luzia estava sendo consumida pela incerteza, e a falha em sua memória a deixava ainda mais exposta aos perigos do mundo. Com isso, o instinto protetor de Felipe foi acionado. Ele sabia que, se não fizesse algo, ela poderia ficar à mercê de pessoas menos benevolentes. A cada minuto que passava, sua determinação de ajudá-la aumentava. Ele se comprometeu, ainda que silenciosamente, a encontrar uma maneira de ajudá-la a se sentir segura novamente, mesmo que isso significasse ir além de suas funções na estação. Enquanto conversavam, Felipe ajudava Luzia a vasculhar sua mala, na esperança de encontrar algo que pudesse esclarecer a situação. Era uma tentativa de entender mais sobre o que estava acontecendo. No meio dos pertences simples e algumas roupas, eles encontraram um envelope que chamou a atenção. O papel envelhecido e o nome Pietro escrito do lado de fora despertaram a curiosidade de ambos. Felipe olhou para Luzia em busca de uma reação, mas ela apenas o observava com a mesma confusão de antes, sem conseguir ligar o nome a alguém. O mistério em torno do envelope trouxe uma pequena esperança. Luzia não conseguia lembrar quem era Pietro, mas algo em seu íntimo dizia que ele poderia ter respostas. Felipe, sempre prático, sugeriu que abrissem o envelope, e o fizeram com cuidado. Dentro, havia instruções que pareciam direcioná-la a uma pessoa específica, Pietro. Isso deixou Luzia com uma sensação estranha, como se ela estivesse perto de algo importante, mas sua mente não permitia que ela compreendesse completamente. O que significava aquele nome? Quem era essa pessoa? A descoberta mudou a dinâmica da conversa. O fato de existir uma possível pista trouxe um pouco de esperança para Luzia. E Felipe, embora fosse apenas um funcionário da estação, começou a sentir que seu papel ali era mais do que casual. Eles agora tinham um nome e uma possível direção. O que antes era apenas uma busca por respostas, agora ganhava um novo sentido. Talvez Pietro pudesse esclarecer tudo. Felipe, vendo a incerteza nos olhos de Luzia, decidiu que faria o que estivesse ao seu alcance para ajudá-la a encontrar esse homem, mesmo que isso os levasse a lugares inesperados. Com o envelope em mãos, Luzia começou a sentir esperança. A ideia de que Pietro pudesse ter respostas sobre seu passado deu-lhe forças que ela não sabia que ainda tinha. Enquanto olhava o nome no envelope, algo dentro dela dizia que ele poderia ser a chave para entender por que tudo estava tão confuso. Felipe, por sua vez, via em seus olhos uma mistura de curiosidade e medo. Ele sabia que, mesmo com essa nova pista, o caminho seria complicado, mas também percebeu que era a única coisa que podia motivá-la a seguir em frente. A descoberta daquele nome parecia ter despertado algo em Luzia. Ela não sabia quem era Pietro, mas sentia que ele tinha um papel crucial em sua história. Talvez ele fosse alguém do passado que ela esqueceu, ou quem sabe, alguém com as respostas que precisava. Felipe, sempre pragmático, sugeriu que eles buscassem mais pistas. O envelope, embora fosse um mistério, agora representava uma possibilidade. E no meio de tanta incerteza, qualquer sinal de esperança era um alívio. Luzia não sabia exatamente onde isso a levaria, mas estava disposta a descobrir. Porém, o receio ainda a acompanhava. E se Pietro não fosse quem ela imaginava? E se a verdade fosse ainda mais dolorosa do que o vazio de sua memória? Mesmo assim, Luzia decidiu que, com Felipe ao seu lado, valeria a pena tentar. Era como se aquele envelope tivesse dado a ela uma nova missão, algo que a mantinha em movimento.
Felipe, percebendo o conflito interno em Luzia, reafirmou seu compromisso em ajudá-la, mostrando que, independentemente dos desafios, eles não estariam sozinhos nessa jornada. Agora, o próximo passo era encontrar Pietro. Diante da incerteza e do medo que rondavam a situação, Luzia ponderou sobre suas opções. A ideia de chamar a polícia passou por sua cabeça, mas algo dentro dela fez hesitar. Talvez fosse o receio de que sua própria confusão a tornasse ainda mais vulnerável. Além disso, havia a questão do envelope e o mistério de Pietro. Se ela entregasse tudo à polícia, as respostas que tanto buscava poderiam se perder no meio da burocracia. Felipe, percebendo a indecisão dela, sugeriu que seguissem um caminho diferente, procurar Pietro por conta própria. Luzia, embora cautelosa, decidiu confiar em Felipe. Afinal, ele havia sido sua âncora desde o momento em que tudo começou. O medo de fazer a escolha errada ainda pairava sobre ela, mas a possibilidade de encontrar Pietro sozinha, com Felipe ao seu lado, parecia menos assustadora. Era como se a busca por ele fosse a única coisa que a conectava ao seu passado. Não era apenas uma decisão prática, era uma tentativa de resgatar a si mesma e encontrar respostas que ela nem sabia ao certo quais eram. Assim, sem envolver a polícia, Luzia e Felipe deram início à sua própria investigação. Cada passo era incerto, mas a determinação de Luzia crescia. Embora não tivesse todas as respostas, ela sabia que seguir Pietro era o único caminho que fazia sentido naquele momento. Felipe, por sua vez, se mantinha firme, guiando-a por ruas e estações com um olhar vigilante. A tensão estava presente em cada movimento, mas o objetivo era claro: encontrar Pietro, custasse o que custasse. O caminho que escolheram seguir estava longe de ser o mais seguro, mas era o único que Luzia estava disposta a trilhar. Conforme Luzia e Felipe seguiam em busca de Pietro, algo inesperado aconteceu. Um carro começou a segui-los, discretamente no início, mas logo se tornou evidente que estavam sendo perseguidos. O clima, que já era tenso, tornou-se ainda mais carregado de incerteza e medo. Luzia, com seu coração acelerado, olhava para Felipe buscando uma solução, mas ele também sentia o peso da situação. A perseguição trouxe à tona perguntas que eles não estavam prontos para responder. Por que estavam sendo seguidos? Quem poderia querer impedi-los de encontrar Pietro? Felipe, percebendo o perigo iminente, começou a pensar rápido. Ele sabia que não poderiam simplesmente continuar caminhando como se nada estivesse acontecendo. O carro estava cada vez mais próximo, e eles precisavam encontrar uma maneira de despistá-lo. Luzia, ainda confusa com a situação, tentava acompanhar os movimentos rápidos de Felipe, mas o medo de não conseguir escapar a paralisava por dentro. Era como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor e ela não conseguia enxergar uma saída clara. Foi então que Felipe, com toda sua experiência em situações complicadas, conseguiu pensar em uma estratégia. Eles dobraram algumas esquinas rapidamente, mudaram de direção diversas vezes e, em um movimento ousado, entraram em uma pequena rua lateral que os deixou fora de vista do carro. O alívio foi imediato, mas a tensão ainda pairava no ar. Luzia sabia que, mesmo com aquele breve momento de respiro, ainda havia muito perigo à espreita. Felipe, determinado a mantê-la segura, prometeu que não descansariam até que encontrassem Pietro e entendessem quem estava por trás daquela perseguição. Depois de despistarem o carro, Luzia e Felipe continuaram sua jornada, mas a tensão ainda os acompanhava. Cada movimento parecia mais cauteloso, e o medo de serem seguidos novamente era real. No entanto, o que realmente pesava na mente de Luzia era a descoberta recente. Poderia Lucas não ser seu verdadeiro filho? A ideia parecia absurda no início, mas à medida que refletia sobre os eventos recentes, ela começava a ver as lacunas. Havia momentos de sua vida com Lucas que não faziam sentido, como se partes de sua história tivessem sido inventadas. A possibilidade de uma chantagem ou esquema envolvendo Lucas começou a fazer sentido para Luzia. As ações dele, o modo como a abandonou na estação de trem sem nenhuma compaixão, agora pareciam mais calculadas do que emocionais.
Ela tentou lembrar de algum detalhe que pudesse confirmar suas suspeitas, mas a névoa em sua mente ainda a impedia de juntar todas as peças. Mesmo assim, essa nova perspectiva trouxe uma mistura de medo e alívio. Se Lucas realmente não fosse seu filho, talvez a verdade sobre sua família estivesse em outro lugar e não na traição que ela acreditava ter sofrido. Felipe, percebendo a agitação de Luzia, tentou tranquilizá-la. Ele sabia que lidar com essa nova revelação seria difícil, mas também entendia que estavam mais próximos da verdade. Eles precisavam continuar, não apenas para encontrar Pietro, mas para desmascarar o que quer que estivesse sendo escondido. Luzia, embora ainda assustada, começou a aceitar que sua vida poderia ser muito diferente do que sempre acreditou. Agora, mais do que nunca, estava determinada a descobrir a verdade, não apenas sobre Lucas, mas sobre si mesma. Ao chegarem a um local isolado, que parecia ser o endereço indicado no envelope, V e Felipe sentiram um frio na espinha. O lugar, uma casa antiga e desgastada pelo tempo, tinha um ar de mistério. Era como se o próprio local guardasse segredos que ninguém deveria descobrir. Felipe hesitou por um momento antes de abrir a porta, mas Luzia, com muita coragem, deu o primeiro passo para dentro. Lá dentro, tudo parecia empoeirado e esquecido, como se ninguém tivesse estado ali por anos. Mas em meio a esse abandono, algo chamou a atenção, uma caixa no canto do cômodo. A caixa, coberta por uma fina camada de poeira, parecia conter algo importante. Felipe se aproximou com cuidado e a abriu. Dentro, havia documentos, papéis antigos e, para surpresa de ambos, uma chave e um pequeno pendrive. Luzia olhou para aqueles objetos com uma mistura de curiosidade e temor. O que poderia haver ali? Quem havia deixado aqueles itens e por quê? Felipe, sempre meticuloso, sugeriu que eles examinassem tudo com calma, mas Luzia já sabia que aquilo era o próximo passo na busca pela verdade. Ela sentia que a resposta para o mistério estava mais próxima do que nunca. Com os documentos em mãos, Luzia percebeu que eles continham mais do que apenas papéis velhos. Havia algo ali, uma pista que ela ainda não conseguia decifrar completamente. A chave, em particular, parecia ser um elemento central, mas para quê? Felipe, com sua mente prática, sugeriu que procurassem o que essa chave poderia abrir. Enquanto isso, a memória do pendrive permanecia um mistério. Luzia sabia que, ao conectar aquele dispositivo, poderia descobrir algo que mudaria tudo, para melhor ou para pior. A sensação de estar à beira de uma revelação a deixava inquieta, mas também determinada a continuar. Com as mãos trêmulas, Luzia entregou o pendrive a Felipe. Ele, com a mesma seriedade de sempre, conectou-a em seu laptop, ansioso para descobrir o que ela continha. O silêncio entre os dois era quase absoluto, como se ambos estivessem se preparando para uma revelação que mudaria o curso de suas vidas. Quando a tela do computador finalmente exibiu os arquivos, Luzia se viu diante de algo inesperado. Uma série de documentos que sugeriam uma conspiração maior do que ela poderia imaginar. Havia transações bancárias, contratos misteriosos e uma fortuna escondida. Felipe, com seu olhar atento, começou a examinar os documentos. A cada clique, mais informações surgiam e o quebra-cabeça finalmente começava a se montar. Lucas, ao que tudo indicava, fazia parte de um esquema muito mais complexo, e Luzia era apenas uma peça nesse jogo. A descoberta de uma fortuna escondida explicava muita coisa: o abandono, as mentiras e o envolvimento de Lucas. Luzia, ainda atordoada com o que via, sentia como se estivesse olhando para a trama de um filme de suspense, mas essa era sua própria vida, e a verdade era mais assustadora do que ela poderia prever. Enquanto Felipe analisava os detalhes, Luzia tentava processar tudo. O peso das revelações era esmagador, e ela não sabia se ficava aliviada por finalmente entender a razão de tantos acontecimentos estranhos, ou assustada pelo tamanho da conspiração que agora envolvia sua vida. A fortuna escondida, que antes era apenas uma possibilidade distante, agora estava diante de seus olhos. E junto com ela, o perigo iminente. Luzia sabia que Lucas a estava enganando, mas o que ela não sabia era até que ponto ele estava envolvido ou o que viria a seguir.
Mais do que nunca, ela precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seu próprio passado. A verdade que Luzia tanto buscava finalmente estava se revelando, e com ela, a dolorosa descoberta de que Lucas a havia enganado o tempo todo. Sentada ao lado de Felipe, ainda olhando os documentos na tela, Luzia sentia uma mistura de alívio e raiva. Alívio por finalmente entender o que estava acontecendo, mas raiva pela traição de alguém que ela acreditava ser seu próprio filho. O que tornava tudo ainda mais difícil de aceitar era o fato de que a verdade não envolvia apenas dinheiro, mas também sua própria identidade e história de vida. Felipe, sempre ao seu lado, a ajudava a processar tudo. Ele sabia que as próximas decisões seriam cruciais e Luzia precisava manter a cabeça fria. O engano de Lucas era apenas a ponta do iceberg, e ainda havia muito a ser descoberto sobre a relação dele com a fortuna escondida e o que ele estava disposto a fazer para mantê-la em segredo. Luzia, mesmo com o coração partido, sabia que precisava continuar investigando. Havia mais peças nesse quebra-cabeça, e ela não podia desistir agora, não depois de ter chegado tão longe. Aquela revelação mudou tudo. Luzia, que antes se via apenas como uma vítima, agora entendia que estava no centro de uma trama muito maior. E mais do que isso, ela sabia que ainda havia algo a ser descoberto sobre seu verdadeiro filho. Lucas não era quem ela pensava, mas havia alguém, em algum lugar, que era. Essa nova perspectiva lhe deu a força que ela precisava para continuar. A jornada estava longe de terminar, e agora, mais do que nunca, ela estava determinada a encontrar seu verdadeiro filho e descobrir toda a verdade, independentemente dos riscos envolvidos. Mesmo após tantas revelações chocantes, Luzia não hesitou em continuar sua busca. Agora, com a verdade sobre Lucas exposta, a única coisa que importava era descobrir o paradeiro de seu verdadeiro filho. A cada passo, ela sentia-se mais forte, mais determinada a enfrentar os desafios à sua frente. Felipe, sempre ao seu lado, incentivava-a a não desistir, mas o medo e a incerteza ainda a acompanhavam. As dúvidas começaram a surgir em sua mente, e se a verdade fosse ainda mais difícil de suportar? E se seu filho não quisesse ser encontrado? Esses pensamentos a atormentavam, mas Luzia sabia que precisava seguir adiante. Felipe, sempre observador, notou suas hesitações e lembrou-a de que a única forma de lidar com o passado é enfrentá-lo de frente. Juntos, eles continuaram investigando, seguindo as pistas que os documentos e a chave ofereciam. No fundo, Luzia sabia que, independentemente do que encontrasse, era melhor viver com a verdade do que com a incerteza. Ela precisava saber quem era seu verdadeiro filho e qual era o papel de Pietro em tudo isso. Cada nova descoberta os aproximava mais do que Luzia procurava, mas também trazia novos perigos. Agora, ela não apenas enfrentava a verdade sobre Lucas, mas também o medo do desconhecido. No entanto, a vontade de seguir em frente era mais forte do que o medo. Com Felipe ao seu lado, ela se sentia pronta para enfrentar o que viesse a seguir, determinada a encontrar seu verdadeiro filho e, finalmente, entender o que aconteceu com sua família. As respostas estavam perto, e Luzia sabia que, por mais doloroso que fosse, precisava estar preparada para enfrentá-las. A jornada de Luzia e Felipe tomou um rumo ainda mais perigoso quando começaram a ser seguidos por homens armados. A presença constante dessas figuras sombrias tornava claro que eles estavam se aproximando de algo muito importante, algo que outras pessoas não queriam que descobrissem. Luzia, apesar do medo, manteve-se firme. Ela sabia que estava no centro de uma trama perigosa, mas sua determinação de encontrar seu verdadeiro filho era maior do que qualquer ameaça. Felipe, por sua vez, estava cada vez mais preocupado com a segurança de ambos. A perseguição tornou-se mais intensa, e antes que pudessem reagir, Felipe foi sequestrado por um desses homens. Luzia, em estado de choque, viu-se sozinha mais uma vez. A perda de Felipe foi um golpe duro, e o medo de não saber o que aconteceria com ele era quase insuportável. Mas, ao invés de ceder ao desespero, Luzia encontrou uma força dentro de si que ela nem sabia que existia.
Se antes ela contava com Felipe para guiá-la, agora sabia que precisaria enfrentar os desafios sozinha, pelo menos por enquanto. Luzia sabia que não podia abandonar Felipe, mas também sabia que sua busca por seu verdadeiro filho ainda estava incompleta. Ela estava diante de escolhas difíceis: salvar Felipe ou continuar sua busca por respostas. O peso da decisão era esmagador, mas Luzia, com a clareza que só o desespero pode trazer, decidiu que não desistiria de nenhum dos dois. De alguma forma, ela salvaria Felipe e ainda encontraria seu filho. O caminho à sua frente era perigoso, mas Luzia já não era mais a mesma mulher vulnerável que foi abandonada na estação de trem. Com Felipe sequestrado e sua busca ainda inacabada, Luzia sentiu o peso de uma responsabilidade imensa sobre seus ombros. Ela sabia que o tempo era curto, e cada minuto que passava poderia significar o fim para seu amigo. No entanto, essa mesma urgência despertou em Luzia uma coragem inesperada. Ela não era mais a mulher perdida e confusa da estação de trem. Agora, sua missão era clara: salvar Felipe e descobrir a verdade sobre seu filho. As decisões que precisaria tomar não seriam fáceis, mas ela já estava preparada para enfrentar o que viesse. Luzia se viu diante de uma escolha difícil. Deveria seguir as pistas que os documentos e a chave ofereciam, ou deveria concentrar-se em resgatar Felipe? O dilema era angustiante, mas ela sabia que não poderia deixar Felipe nas mãos daqueles homens. Eles tinham vindo atrás de algo grande, e Luzia agora fazia parte disso, ela querendo ou não. Com uma calma incrível, começou a traçar um plano. A cada passo, a confiança que sentia crescia, e ela sabia que, se conseguisse manter a cabeça fria, teria uma chance de salvar Felipe e continuar sua busca. A força de Luzia vinha da certeza de que, independentemente do que acontecesse, ela tinha chegado longe demais para desistir agora. Os riscos eram grandes, mas ela estava disposta a enfrentá-los. A determinação em seu coração era inabalável. Luzia sabia que, mesmo enfrentando inimigos armados e perigos desconhecidos, não poderia recuar. Felipe estava em perigo, e seu verdadeiro filho ainda estava lá fora. O que antes era uma missão de descoberta pessoal havia se tornado uma batalha para salvar não só sua própria vida, mas também as pessoas que se importavam com ela. Luzia sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Ela estava cada vez mais perto de descobrir não apenas a identidade de seu verdadeiro filho, mas também os segredos que cercavam sua própria história. Com Felipe em perigo, a pressão sobre ela era imensa, mas isso não a impediu de continuar sua busca. Quando finalmente encontrou uma nova pista que a levava a um local escondido, ela se preparou mentalmente para o confronto com a verdade. O que encontraria ali poderia mudar sua vida para sempre, e Luzia estava pronta para encarar o que viesse. Ao chegar ao local indicado pelas pistas, Luzia percebeu que não estava sozinha. Algumas pessoas já sabiam de sua chegada, e ela foi confrontada por uma figura que parecia saber mais do que ela própria sobre sua história. O confronto foi intenso, e as revelações que vieram à tona deixaram Luzia abalada. Ela descobriu que o desaparecimento de seu verdadeiro filho estava ligado a um grande esquema de mentiras e traições, e que Pietro, o homem que buscava, tinha mais respostas do que qualquer outra pessoa. Porém, essas respostas viriam a um preço alto. As revelações fizeram Luzia questionar tudo o que acreditava até então. Ela finalmente entendia por que havia sido manipulada e por que sua memória estava tão fragmentada. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar e Luzia percebeu que o caminho à frente não seria fácil. Mas agora, mais do que nunca, ela sabia que a verdade era a única coisa que importava. Encarando seus inimigos e suas próprias dúvidas, Luzia se preparava para o próximo passo: salvar Felipe, confrontar Pietro e, finalmente, reunir-se com seu verdadeiro filho. Durante sua investigação, Luzia começou a perceber que havia mais pessoas envolvidas no esquema do que imaginava. A conspiração que cercava seu passado não envolvia apenas Lucas e Pietro, mas também outras figuras misteriosas que pareciam estar orquestrando tudo de longe. Cada passo que dava revelava o envolvimento de terceiros, que tinham seus próprios interesses em jogo.
Luzia sentiu o peso dessa descoberta, mas, em vez de recuar, usou essa informação como combustível para continuar sua busca pela verdade. Luzia sabia que o envolvimento desses terceiros tornava tudo ainda mais perigoso. As pessoas que estavam por trás dessa trama não eram amadores, e cada movimento dela era vigiado de perto. Felipe, que estava em perigo, era apenas uma peça nesse tabuleiro maior. Luzia, ciente dos riscos, começou a traçar um plano mais ousado. Ela sabia que, para salvar Felipe e se proteger, precisaria agir com cautela, mas também com rapidez. Não poderia confiar em ninguém além de si mesma, e isso a motivou a ser ainda mais determinada em sua busca. Enquanto novas revelações surgiam, Luzia percebeu que estava em uma corrida contra o tempo. Os terceiros envolvidos não hesitariam em fazer o que fosse necessário para manter seus segredos a salvo. Mas Luzia, agora mais consciente do que nunca, decidiu que não deixaria o medo a parar. Com o envolvimento de outras pessoas na trama, ela sabia que precisava ser mais esperta e mais rápida. A verdade sobre seu verdadeiro filho estava ao seu alcance, e ela não permitiria que ninguém, por mais poderoso que fosse, a impedisse de descobrir a verdade e salvar Felipe. Determinada a chegar ao fim dessa jornada, Luzia sentiu uma força inabalável crescer dentro de si. Depois de tantas revelações, ela sabia que a verdade estava cada vez mais perto. Sua determinação de encontrar seu verdadeiro filho e de proteger Felipe era o que a mantinha firme, mesmo diante de tantos obstáculos. As pistas, as traições e os segredos que surgiram pelo caminho não a intimidaram. Pelo contrário, deram-lhe ainda mais motivação para seguir em frente. Luzia não era mais a mesma mulher vulnerável de antes. Agora, ela estava pronta para lutar pelo que era seu. A cada passo, Luzia estava mais preparada para enfrentar qualquer coisa que aparecesse em seu caminho. A verdade sobre Lucas e Pietro havia sido difícil de engolir, mas agora ela sabia o que fazer. Seu foco estava claro: reunir-se com seu verdadeiro filho e desmascarar todos aqueles que haviam conspirado contra ela. Felipe, embora sequestrado, ainda era sua prioridade, e Luzia sabia que, para salvá-lo, precisaria agir com coragem e astúcia. Sua determinação era tão grande que qualquer dúvida que ainda restava havia desaparecido. Ela estava pronta para enfrentar o que fosse necessário. Cheia de determinação, Luzia começou a traçar o plano final. Era hora de confrontar Pietro e descobrir a verdade que ele escondia. Ela sabia que esse encontro seria decisivo, tanto para sua própria história quanto para o futuro de seu filho. Luzia estava disposta a arriscar tudo, pois sabia que só assim conseguiria recuperar o que lhe foi tirado. Sua jornada estava longe de acabar, mas agora ela estava determinada a vencer, a descobrir a verdade e a proteger aqueles que amava. A determinação de Luzia não podia mais ser contida. Gostou da história? Deixe nos comentários o que você achou. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Todos os dias temos histórias emocionantes como essa. Até a próxima!